O título dessa videoaula é Políticas Públicas, a Formação das Agendas. O objetivo dessa aula é justamente sensibilizar gestores públicos e atores sociais quanto aos processos de formulação e implementação das políticas públicas. A gente não tem aqui a intenção de esgotar esse assunto, essa é uma videoaula, é apenas uma sensibilização, uma pílula de conhecimento e que vocês vão procurar outros elementos, outras bibliografias para se inteirar mais desse assunto. Enfim, então a gente começa com uma definição sintética do que vem a ser políticas públicas. Políticas públicas é um conjunto articulado de decisões e ações públicas orientadas para a resolução de um problema ou para a realização de um objetivo considerado de interesse público. Então, é sempre um fazer público a partir de uma demanda social. E aí vem a grande questão, como é que nascem essas políticas públicas? Como é que essas políticas públicas elas são gestadas, elas são geradas? Há uma interseção benéfica que se dá entre governo e sociedade civil, ou seja, sociedade civil e governo, e no meio disso a gente vai encontrar as políticas públicas. Elas nascem justamente de demandas sociais vindas de uma sociedade civil, face a negociações com o governo. E a partir daí que nascem as agendas, e essas agendas elas se transformam em políticas que são e serão implementadas. Enfim, então, nessa arquitetura de interseção entre sociedade civil e governo, a gente vai ter diferentes atores políticos fazendo política. Então, você vai ter políticos eleitos, você vai ter os legisladores, o executivo, você vai ter servidores públicos de carreira, efetivos ou não, você vai ter o empresariado, as instituições da sociedade civil, as ONGs, os sindicatos, os movimentos sociais, os trabalhadores e a população de um modo geral, que precisa resolver determinados problemas setoriais que tem a ver com o viver a sua vida cotidiana. Então você vai ter aí uma série de expectativas, de interesses, de representações sociais sobre o problema, de necessidades reais sobre problemas, valores e de capacidades de resolução. Então, essa é uma gama de conflitos em prol da resolução de determinados problemas. São diferentes vínculos entre fatos e valores no jogo da política. Enfim, então a gente vai ter nisso a formulação, um ciclo das políticas públicas. As políticas públicas elas vão ter uma determinada sincronia. Primeiro você vai ter uma formação da agenda, a formulação da política, a implementação da política e a avaliação da política. Isso tudo faz parte do que a gente chama, a literatura mais tradicional chama de ciclo das políticas públicas. Então, a gente está dando aqui, falando de um modo pedagógico, mas esses ciclos, eles às vezes se confundem, eles nem sempre são tão certinhos assim. Mas do ponto de vista da pedagogia, a gente está colocando dessa forma: formação da agenda, formulação da política, implementação da política e avaliação da política. Tá? Então, a gente tem aqui, como eu já tinha dito, essa interseção entre
sociedade civil e governo, né, é o epicentro dessa formulação da agenda, que é o objeto dessa aula, né? Então, esse é o momento, na verdade, que envolve conflitos entre os diferentes grupos de interesse em busca de acordos sobre as melhores alternativas a serem incorporadas à política pública, né? Então, esse é o grande momento, né, da formulação da política pública, né? É justamente a formação da agenda, né? Então, a formação da agenda das políticas públicas, né, é o conjunto dos temas que deverão ser debatidos por governos e sociedade civil, né, com o objetivo de definição de quais são os problemas que serão alvos da ação do poder público, né? Então, esse é o grande momento onde uma agenda que ela começa como não governamental, ela termina sendo apropriada pelo governo, né? É quando a sociedade civil constrange, né, o poder público, né, a tornar aquela agenda que, a priori, a princípio, ela não é uma agenda pública, né, uma agenda governamental, perdão, né, em uma agenda governamental, né? Então, é justamente nesse momento que os grupos, e são grupos numerosos, né, seja de poder econômico, seja de poder civil, tentam dar visibilidade na esfera pública de determinado problema, né? E justamente, é justamente na hora que o Estado, né, agrega esses problemas à sua agenda governamental, né? Ou seja, quando a vontade política, né, ela emerge, né, desse estímulo, né, dado pela sociedade civil, que a gente vai ter a formulação, né, da política pública, ou seja, uma agenda de decisão, né, da política pública vinda pelo Estado. Mas ela não é uma agenda unicamente do Estado, ela é uma agenda que vem formulada por outros atores, né? O Estado, ele é apenas um implementador dessa grande agenda. Então, à guisa de considerações finais, né, a gente gostaria justamente de que vocês observassem esse quadro, né, onde a gente coloca contextos, atores e arenas, né? Então, qual é o grande contexto, né, de uma agenda, né, da política pública, né? A cultura política, a opinião pública, o sistema social de diferentes interesses, né, o sistema econômico, né, o contexto institucional, as relações federativas que tem no país, a separação dos poderes, o sistema partidário e o próprio sistema internacional. Não está aqui, mas eu estou falando, né? Quem é que joga esse jogo? Joga esse jogo os formuladores e implementadores da política pública, né? Os interessados, né? A sociedade civil, de um modo geral, os beneficiários da política, né? Os políticos, os burocratas, né? A imprensa, né? Então, há um leque, né, de atores sociais que estão nessa berlinda, né? E onde é que isso ocorre, né? Isso ocorre na vida cotidiana das pessoas, né? Nos movimentos sociais, nos conselhos, né? Nas conferências, nas câmeras, nas assembleias, no próprio poder judiciário, porque parte dessas agendas às vezes são judicializadas, no Ministério Público, nas secretarias, enfim, nos diversos espaços que compõem a esfera pública. Então, à guisa de considerações finais, outras razões para a emergência das agendas de avaliação pública, né? A gente vai trazer aqui, dar algumas outras razões, né, para os benefícios que trazem a avaliação das políticas públicas, né? Então, o primeiro dessas razões, né, é a crise fiscal, né, que diminuiu a capacidade de gasto dos governos e aumentou a pressão por maior eficiência, né?
O segundo dessas razões é o fim do processo inflacionário que reduziu as receitas financeiras dos governos e expôs os problemas das finanças públicas, né? O aprofundamento da democracia, que trouxe novos atores sociais, né, e as reivindicações dos governos, né? E, por fim, as desigualdades sociais, né, demandando programas sociais públicos em prol da dignidade humana, né, de cidadãos brasileiros. Enfim, então vale lembrar, né, só para terminar, né, que a última década as propostas metodológicas de avaliação elas foram geradas por organismos internacionais da cooperação e do financiamento, entre elas o Banco Mundial, né, o Banco Interamericano do Desenvolvimento, a própria OCDE, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, bem como o Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento, o CLAD. Eu gostaria, né, de deixar aqui algumas perguntas-chave, né, para ajudar a refletir sobre esse momento que é a formação da agenda. Qual é, de fato, o problema e suas causas? Para quem e com quem buscar resolver problemas, né? O que se quer fazer e atingir, né? Como se fazer isso? Quais as linhas de ação e alternativas diante de interesses, né, diversos, né, de restrições orçamentárias? Então, esses são talvez as grandes perguntas-chave que ficam em torno do problema, né, que uma política pública quer atingir. Enfim, senhores, eu espero que essa videoaula contribua para o aprofundamento dos seus estudos na área da avaliação de políticas públicas.